Existe um plano sendo construído nos bastidores do Oriente Médio que pode redesenhar não apenas fronteiras políticas, mas o próprio rumo profético da região. Um projeto bilionário, articulado longe dos holofotes, com ambições tão grandes que parecem ultrapassar o campo da diplomacia comum. Por trás disso está uma figura que conecta poder político, acordos históricos e decisões que já mudaram o equilíbrio entre nações. Mas o que está em jogo agora vai além de tratados e investimentos. Envolve uma terra carregada de significado espiritual, histórico e bíblico. O que realmente está sendo planejado para essa região estratégica? Por que esse projeto desperta tanta preocupação entre analistas e estudiosos das Escrituras? E será que estamos apenas diante de um empreendimento ousado ou de um movimento que ecoa profecias antigas sobre o fim dos tempos? Como esse plano surgiu? Por que Gaza se tornou o centro dessa transformação? E o que a Bíblia revela sobre mexer em uma terra que, segundo as Escrituras, pertence ao próprio Deus? Jared Kushner, genro de Donald Trump, ex-assessor da Casa Branca, e agora o arquiteto de um plano que pode redesenhar o Oriente Médio e cumprir profecias bíblicas ligadas ao fim dos tempos. O que ele anunciou recentemente no Conselho da Paz não é apenas política, é um projeto bilionário para transformar Gaza em uma metrópole futurista, movida por inteligência artificial. Mas o que poucos percebem é que a Bíblia já alertava sobre esse território e sobre o custo espiritual de mexer com ele. O que exatamente Kushner está construindo e por que isso pode ter consequências proféticas? Kushner não é apenas um investidor ou um diplomata. Ele foi o cérebro por trás dos acordos de Abraão, responsáveis por reaproximar Israel de nações árabes historicamente inimigas. E agora, ele lidera o que pode ser seu projeto mais ousado até hoje, o projeto Sunrise. Segundo documentos obtidos pelo Wall Street Journal, o plano prevê transformar Gaza, um enclave devastado pela guerra, em uma cidade futurista de classe mundial, com resorts de luxo, trens de alta tecnologia e infraestrutura digital avançada. Uma apresentação de 32 páginas descreve uma reconstrução em 4 fases, começando com ajuda humanitária e terminando em um polo de investimentos internacionais. O custo estimado é de 112 bilhões de dólares em 10 anos, ancorado por quase 50 bilhões de subsídios e garantias dos Estados Unidos. Kushner foi direto ao ponto. Ele afirmou: "Temos um plano, assinamos um acordo, não há plano B." E acrescentou que, no Oriente Médio, cidades como essa podem ser construídas em apenas 3 anos. Mas a grande pergunta é: essa cidade está sendo construída para o povo ou para interesses globais? O plano vai além de reconstrução. Kushner declarou que Gaza deve se tornar uma cidade inteligente baseada em inteligência artificial, dividida por zonas, aberta a investidores internacionais e projetada como um centro de tecnologia, turismo e finanças. Ele chegou a dizer: "Haverá oportunidades incríveis de investimento. Precisamos que vocês venham, tenham fé e façam parte disso." Mas aqui entra uma questão que quase ninguém discute: o peso bíblico e espiritual da terra de Gaza. Segundo as Escrituras, Deus declara propriedade direta sobre a terra prometida a Abraão, e Gaza está incluída nessa herança. A Bíblia afirma que a terra não deve ser vendida em perpetuidade, porque ela pertence ao Senhor. Isso significa que qualquer divisão, venda ou redesenho desse território ultrapassa a autoridade humana sem a permissão divina. Os profetas reforçam esse alerta. No livro de Joel, Deus declara que entrará em juízo porque dividiram a sua terra. O que é condenado não é apenas guerra ou injustiça, mas o ato próprio de dividir e realocar aquilo que pertence a Deus. E o que está sendo proposto vai muito além de uma simples divisão territorial. Trata-se da comercialização e transformação de um território tratado como sagrado nas Escrituras, envolvendo investidores internacionais, empreendimentos de luxo, resorts, tecnologia avançada e controle por inteligência artificial. A conexão profética se torna ainda mais inquietante
quando olhamos para Daniel, capítulo 11, versículo 45. O texto descreve um rei que se exalta e estabelece seu palácio entre o mar e o Monte Santo. Comentários bíblicos interpretam o Monte Santo como Jerusalém e o que existe entre Jerusalém e o mar, Gaza. Por isso, muitos estudiosos acreditam que a região de Gaza pode se tornar o centro estratégico do governo do Anticristo. E agora, vemos tentativas concretas de transformar Gaza em uma metrópole de inteligência artificial, poder econômico e influência global. Seria apenas coincidência ou um padrão profético se repetindo diante dos nossos olhos? Quando analisamos o histórico bíblico de Gaza, o cenário se torna ainda mais sério. Diferente de Jerusalém, que nas Escrituras é retratada como uma cidade com futuro glorioso, protegida por Deus e associada ao retorno de Cristo, Gaza frequentemente é ligada a juízo, destruição e punição. Até mesmo na história de Sansão, Gaza aparece como cenário de queda moral. Foi ali que Sansão se desviou, o que acabou levando à sua punição. Muitos veem nisso um padrão simbólico, um alerta sobre como a exploração daquela região pode provocar a ira do Senhor. A Bíblia apresenta Gaza como um território sensível, espiritualmente carregado, que desperta juízo quando usado de forma profana ou gananciosa. Se líderes globais estão avançando conscientemente com esse projeto, então eles podem estar mexendo com algo que as Escrituras tratam como sagrado. Isso se assemelha ao que vemos no filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, onde pessoas tentam explorar um objeto santo para ganho próprio, sem compreender as consequências espirituais. Quando aquilo que é sagrado é profanado, o preço pode ser alto. A pergunta é: estariam eles brincando com fogo? E quanto a Jared Kushner? Não estamos afirmando que ele seja o anticristo. A Bíblia descreve o anticristo como um governante global, um rei com poder político absoluto. No entanto, se Kushner estiver ligado aos eventos do fim dos tempos, ele pode estar exercendo outro papel profético, alguém que prepara o terreno. Isso exige discernimento, vigilância e atenção aos sinais. O projeto Sunrise ainda está em andamento, mas uma coisa é clara: estamos vivenciando movimentos globais que ecoam profecias milenares. Para aqueles que observam os sinais dos tempos, isso aponta para uma só direção. Estamos cada vez mais perto da volta do Rei. Deus o abençoe e até o próximo vídeo.